Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor. Eu sempre falo que é uma honra poder ser mensageira de Deus e poder trazer algo da parte de Deus. Os louvores estavam maravilhosos e a palavra que Deus tem para essa noite também é uma bênção. Estejam atentos para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para você nessa noite, amém? Eu vou ler apenas um versículo que está lá no Evangelho de João. João, capítulo 16. O Evangelho de João, a partir do capítulo 13. Jesus, ele começa a ministrar para os discípulos, preparando para a sua partida. Ele começa a falar, começa a ministrar. No capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em mim. E ele vai discursando e chega aqui no capítulo 16. Ele continua instruindo e alertando os discípulos dele, que ele vai partir e que eles vão ficar só, mas que ele vai enviar o Espírito Santo de Deus. E aqui em João 16, versículo 33, ele diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando eu leio essa palavra, eu amo o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele nunca mentiu, ele nunca enganou os seguidores, ele nunca quis atrair os seguidores dele com coisas. Os amados podem sentar, amém? Nunca quis enganar os discípulos e nem quem o seguiam, com falsas promessas e com mentiras. No versículo 2 ele diz o seguinte: que os discípulos dele iriam ser expulsos das sinagogas, e que vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Os discípulos iam ser mortos. E quando Jesus ele fala isso, quando ele prega, ele alerta, aqui no versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz, que em mim tenhas paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, ele não poupava as palavras. Em Lucas capítulo 9, 23, ele deixa bem claro que não ia ser fácil segui-lo. Ele deixa bem claro que todos nós iríamos ter as nossas perseguições, as nossas lutas. E ele diz o seguinte, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada um a sua cruz, e siga-me. Então não tem conversa bonita, não tem promessas de triunfalismo, não tem promessas de vitória após vitória. O próprio Jesus nos alerta das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas tribulações, que nem tudo ia ser flores. Infelizmente, esse tipo de mensagem, ela está fora de cogitação em muitos e muitos lugares. Com o advento do neopentecostalismo, então, nem se fala, porque nós temos que ser mais que vencedores, nós temos que vencer sempre. Nós nunca podemos passar por dificuldades, nós nunca podemos passar por lutas, mas o Senhor Jesus, ele não engana ninguém. E quando nós seguimos o Senhor Jesus, nós temos que estar certo de que nós vamos ter lutas, que nós vamos ter dificuldades, mas que Ele falou que nele nós teríamos paz. Qual é a diferença? Quando nós não estamos na igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que mesmo diante das lutas, nós estamos com Ele, e o Senhor Jesus é conosco. Ainda que o mundo lá fora esteja se acabando, o nosso coração está em paz. Amém? Muitas e muitas pessoas
por conta dessa teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, pensam muitas vezes, se sentem no coração delas: poxa, o que será que está acontecendo comigo? Eu oro, eu jejuo, eu vou na vigília, eu vou no círculo de oração, mas a minha luta permanece. A minha luta nunca passa. A minha luta, eu saio da igreja e penso que vou chegar na minha casa e vai estar tudo bem, e eu chego, o problema está lá me esperando. E muitas vezes a gente se questiona. Quem nunca que se questionou? Eu estou na igreja, mas eu só passo lutas e tribulações, eu só passo dificuldade. O fato é, até mesmo os pastores, quantos e quantos pastores não olham para a vida deles muitas vezes, vidas de dificuldade, olham para a vida deles e falam: não, tem alguma coisa errada comigo, não é possível, só lutas, só dificuldades. Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, mas eu não tenho essa prosperidade que tem sido pregada. Quem nunca? E as próprias pessoas acabam colocando dentro dela um julgamento. Ela mesma se julga: tem algo errado comigo, alguma coisa está errada, porque será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não tem olhado para mim? Ou será que você nunca fez essa pergunta para você? Será que vocês nunca se colocaram nessa condição de olhar para as lutas que vocês passam e achar que Deus não está com vocês? E questionar até mesmo que está vivendo um erro, que está vivendo em pecado, e começa a vasculhar, e começa a pensar, porque não é esse o evangelho muitas vezes que é pregado. É o evangelho do triunfalismo, da vitória. Mas Jesus não engana ninguém. No mundo tereis aflições. Jesus não mente para ninguém, e Ele não mentiu para você, Ele não mentiu para a igreja, Ele não mentiu para aqueles que o seguem e para aqueles que o buscam. Já ouvi um testemunho na igreja. Um casal chegou aqui e havia perdido o filho. A criança nasceu e morreu, eu não lembro se foi minutos depois ou se foi algumas horas depois. E ele estava no ministério onde os próprios obreiros e pastores olharam no momento que eles precisavam de acolhimento, no momento que eles precisavam ser fortalecidos, questionaram: ah, você está passando por isso? O que será que aconteceu? Por que será que recolheram o teu filho, a tua filha? Era uma menina. Será que não tem algum pecado encoberto? Será que não tem algo que você está fazendo que não está agradando a Deus? Dentro da própria igreja, esse tipo de questionamento. E quantos, ouvindo isso, ou até mesmo pensam, tantas são as lutas e as dificuldades, que a gente mesmo muitas vezes se condena e se julga. No mundo teremos aflições, meus amados, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor está contigo. Amém? Quantos casais passando por dificuldades? Quantos e quantos casais olham para a sua situação e questionam? Quantas mães que estão firmes na igreja, estão orando, estão jejuando, e os filhos na droga? Eles saem daqui, chegam em casa, encontram lá os filhos nas drogas. O marido que bebe, o marido que não serve a Deus, o marido que não quer saber de estar na igreja, o marido que blasfema muitas vezes contra Deus e até impede a mulher de vir à igreja. E a pessoa pensa: não, eu vou desistir desse Deus, eu vou desistir de ir na igreja, eu vou desistir, porque isso não é vida para aqueles que servem a Deus. Porque existe aí um evangelho onde o crente não pode passar por lutas e dificuldades, mas o Senhor Jesus não mente para ninguém. Ele disse que no mundo nós iríamos ter aflição, Ele disse, ficou registrado. Mas o fato é que o Senhor está conosco. Pastor e eu, acho que há uns 4 anos, e a Natália, há uns 4 anos atrás,
Todos nós firmes da igreja, minha filha, meu filho, e minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Não tem cura, é para o resto da vida, é para sempre. Se ela for comer um pedaço de pão, ela tem que aplicar insulina. Se ela for chupar uma bala, ela tem que aplicar insulina. Eu e ele, nós pegamos esse problema e glorificamos ao Senhor, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos dar força e sabedoria, para poder apoiar Ele, apoiar a minha filha. Ela está na luta, ela está na dificuldade, ela passa essa prova dia após dia, como diz a palavra. Aquele que vem após mim, pega a sua cruz, dia após dia, e me siga. É todo dia, você vai levantar, porque as lutas são diárias, as lutas são constantes, não tem. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse uma boa vida aqui. A morte do Senhor Jesus na cruz foi para que a gente não fosse para o inferno e para que a gente tivesse vida eterna. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. O Senhor Jesus não morreu na cruz, meu amado, para que a nossa vida aqui fosse um mar de rosas, porque não vai ser. O Senhor Jesus já nos alertou que não vai ser, mas com Ele nós venceremos todas as lutas, todas as tribulações, porque Ele é que nos fortalece, e Ele fala: em mim terei paz. É nele que nós vamos ter paz, é nele que nós vamos vencer, é nele que nós vamos buscar. No momento de luta e dificuldade, nós vamos nos prostrar diante dele e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, ainda que eu esteja passando por essa luta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a nossa vida não é só aqui. Se a gente olhar para a nossa vida só aqui, meu amado, nós somos os piores homens, porque existe uma promessa do Senhor na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é misericordioso e Ele nos dá força. Ele nos dá força para que a gente possa passar por todas as lutas. Quantos e quantos servos de Deus permanecem no leito de enfermidade, mas o Senhor não cura? Por que não cura esse servo de Deus, que está lá na igreja, homem de fé, homem que faz a obra? Quantos servos de Deus não morrem de câncer, não passam por dificuldades? Quantos e quantos servos de Deus estão sofrendo? Porque no mundo nós teremos aflições. E muitas vezes nós achamos: olha, quantos e quantos não se comparam? Aquele ímpio tem a vida melhor que eu. Eu passo por essa luta e o ímpio está lá. Mateus 5,45 diz que o Senhor faz cair a chuva para os maus, para os bons e para os maus, e que o sol nasce para os bons e para os maus. Porque o Senhor não pensa como nós pensamos, que muitas vezes nós preferimos ver um ímpio passar por aquilo que nós estamos passando do que nós. Olha só a nossa cabeça muitas vezes. Quem nunca? Quem nunca pensou assim? Quem não olhou para o ímpio e falou assim: nossa, mas ele está daquele jeito e eu aqui passando por tudo isso? E Deus diz o seguinte: que Ele manda chuva e Ele faz nascer o sol, tanto para mim, tanto para você que está aqui na igreja, tanto para o pastor, tanto para o levita, como para aquele que está lá e que nunca ouviu falar do nome de Deus, ou não tem o mínimo de temor de Deus, porque Ele é misericordioso. E quantos nos se perguntam: será que eu estou colhendo algo? Se questionam: será que plantei para estar colhendo isso? O que será que eu fiz para que me sobreviesse toda essa luta, toda essa dificuldade? Onde foi que eu errei? Quantos de vocês já não questionaram a respeito disso? Mas vocês já ouviram falar de Jó? E o próprio Senhor falava: viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó perdeu tudo, inclusive os filhos. Jó perdeu tudo, inclusive os filhos. No pior momento da vida de Jó, ele se ajoelhou
e louvou o nome do Senhor. Na pior momento da vida de Jó, ele agradeceu ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. No pior momento. E no tempo de Deus, Deus devolveu tudo a Jó. A vida de Jó foi restaurada. No pior momento, quando ele adorou ao Senhor no meio das lutas, no meio das dificuldades, o Senhor olhou para aquela adoração que ele estava fazendo no meio das lutas e das dificuldades. E depois Deus restituiu tudo na vida de Jó. O que nós temos que entender é que as lutas são diárias e constantes. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós servimos a Deus, mas as nossas lutas, elas não param. Desde o momento que nós levantamos, como disse a palavra aqui, ao momento, pegue a nossa cruz e vamos sair para a batalha. Vamos sair para o trabalho. A hora que nós acordamos, a gente já começa a pensar, o que nós temos que fazer? Olha, teve um problema lá de ontem que eu não consegui resolver, a gente já passa para o dia seguinte. Já acordamos pensando nas nossas lutas. Não coloque no seu coração que o Senhor te esqueceu. Não coloque no seu coração que o Senhor não é contigo. Não coloque no seu coração que você está pagando por algo, ou que você está colhendo algo. Porque Deus não castiga os seus filhos, mas antes Ele ensina. Antes, Ele cuida de cada um de nós com amor. E muitas vezes, as nossas lutas e as nossas provas e a bênção do Senhor não vem no momento que nós queremos aquilo porque nós não estamos preparados. Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 ao 13. Ele diz o seguinte, que ele sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer a necessidade. E no versículo 13, o que ele diz? Posso todas as coisas, porque Deus, Cristo me fortalece. Ele pode passar pela alegria e pode passar pela tristeza. Ele pode passar por abundância e pode também passar a fome, porque Deus nos fortalece. Muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir passar por essa dificuldade, mas quando o Senhor nos fortalece, e como Ele falou, com Ele nós vamos ter paz para passar por todas as dificuldades. Em Gálatas 6:7 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pastora, mas você acabou de falar que isso não é fruto, eu não estou colhendo os frutos. Eu quero dizer para você que a nossa luta é diária, que a nossa luta é constante, que a nossa luta é de manhã até a noite, nós temos sempre uma dificuldade para resolver. Mas a nossa colheita, ela não é diária. Aquilo que nós plantamos hoje, nós não vamos colher amanhã. Aquilo que nós plantamos de manhã, nós não vamos colher à tarde. Quando nós começamos esse ministério, nós passamos uma semana, eu acho que 15 dias, um mês mais ou menos. Era muita dificuldade, muita luta, pessoas que vieram para nos ajudar já tinham saído. Pastor e eu, dia de quarta-feira, era uma luta que não tinha ninguém para fazer a obra. E a gente vinha de São Paulo fazer a obra. E chegava aqui, tinha o pastor, eu e mais uma irmã. Toda quarta-feira. A gente vinha de São Paulo para o culto e voltava. E um dia eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor me deu esse ministério para o pastor. O Senhor deu a palavra, o Senhor deu o nome da igreja, deu um lema, ensinando a palavra, pregando a palavra e vivendo a palavra. Mas está muito difícil, Senhor. Está muito difícil. É muita luta, é muita dificuldade, o cansaço. Aí eu orei e fui dormir. Aí o Senhor me deu um sonho. Eu passeava no meio de um pomar.
árvores carregadas de todos os frutos. Todos os frutos. Não sei se o pastor lembra que eu contei isso para ele. E eu colhi aqueles frutos. Eu colhi aqueles frutos lindos e maravilhosos. Um mais lindo que o outro. Vocês são os frutos hoje. Aquele domingo passado essa igreja estava lotada. Frutos. Quantos anos tem a igreja, pastor? A luta é diária, mas a colheita não é no dia seguinte. A luta é diária, mas a colheita não é você orar de manhã e você colher à noite. Você tem que ter paciência para colher o melhor de Deus. Você tem que ter paciência e crer que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, o Senhor vai te retribuir. Amém. Você tem que entender que a nossa luta é diária, mas o fruto não nasce de uma hora para outra. Eu e a Bianca, nós plantamos lá na nossa chácara um pé de abacate. Faz quanto tempo, Bianca? Acho que uns 4 ou 5 anos. O abacate ainda está desse tamanho. Daqui mais uns 2, 3 anos a gente vai colher os frutos. Sabe por quê? Porque está criando raízes. Está ficando forte. Está fortalecendo essa árvore que vai dar frutos maravilhosos. Quando você vem para a igreja e coloca a vida do seu filho, que talvez esteja nas drogas, e quando você chega na tua casa, nada mudou. Nada mudou. Ele continua nas drogas. Eu acabei de sair da igreja e nada mudou. Aguarde os frutos. Aguarde os frutos. Quando você vem para a igreja e você ora pelo teu filho, dificuldade no casamento, desemprego, e você chega na tua casa e continua tudo do mesmo jeito. Casamento vai ser restaurado, o desemprego vai acabar, ele vai abrir uma porta excelente. Não é qualquer porta, meu amado. Não é qualquer porta, porque a luta é diária, mas o fruto do que o Senhor tem para você é excelente. Não é fruto podre que a hora que você abrir não dá nem para comer. Você tem que abrir e jogar fora. É fruto excelente, porque o que vem dele é o melhor. Descanse no Senhor, porque o Senhor tem bons frutos para você. Talvez você esteja vindo na igreja, você sai de uma vigília, ora, clama a Deus pelo marido que não é convertido, e você chega lá na tua casa, está tudo igual. Ele reclama, isso é hora de chegar? Porque marido que não é crente é assim. Onde que você estava até essa hora? E você pensa assim, de que me adiantou, faça lá na vigília, agora eu chego em casa, está pronta. Aguarde no Senhor, porque o fruto vem. E quando vier, ele vai ser um crente, mais crente que você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos pais não oraram uma vida inteira quase para a conversão de um filho? Quantos e quantos pais, e depois de algum tempo esse filho se converte? Quantas lágrimas você derramou para regar essa árvore? Quantas lágrimas, com quantas lágrimas você não derramou para regar essa árvore, para ela dar esse fruto, para você depois poder saborear com alegria? Ainda não chegou? Ainda não chegou o momento? Você ainda está passando por um processo ainda de estar semeando, ainda está chorando na presença do Senhor. Aguarde só mais um pouco, porque a vitória vem, o fruto vem, e é fruto agradável, é fruto saudável, é fruto que você vai olhar e falar assim: valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena estar na presença do Senhor, valeu a pena entrar naquele relógio de oração que a pastora Rosana me chamou, e eu estou orando todos os dias naquele horário. Valeu a pena, porque hoje eu posso ver a vitória que o Senhor me deu. E daí a hora que você ver, meu amigo, você vai glorificar o nome do Senhor e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vai acabar as lutas? Não. Vem outra e outra, mas você vai ficar cada vez mais forte, e você vai ter a certeza de que o Senhor é contigo. Amém?
Salmo 126, capítulo 5 e 6. Se os irmãos quiserem abrir. Salmo 126, capítulo 5 e 6 diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Está aqui na Bíblia, sem dúvida. Se você está semeando, sem dúvida, você voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Assim como o Senhor cumpriu na minha vida aquele sonho que Ele me deu, eu passeando no meio daquele pomar e colhendo aqueles frutos maravilhosos, o Senhor vai cumprir na tua vida, vai cumprir na vida da tua família. Amém? E para finalizar, Apocalipse 21:4. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de tantas lutas, tantas dificuldades, tanta oração, tanto clamor, e que nós vamos viver nessa terra o melhor de Deus ainda. Todas as promessas do Senhor serão cumpridas em nossa vida, como foi ministrado aqui hoje pela Bianca. Todas as promessas. A promessa de Apocalipse 21:4. Depois de tanto choro, depois de ter clamado tanto ao Senhor, por tantas coisas que você colocou na presença dEle, Ele não se esqueceu de nenhuma. E Ele diz o seguinte para você: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Amém? E Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Vocês estão com a Bíblia aberta? Leiam comigo. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém, amados? Eu queria dizer para você, eu não sei se você está vivendo um momento de choro, se você está regando para que você possa ter os seus frutos, ou seja, você já está colhendo esses frutos. Talvez você esteja vivendo ainda um momento de choro, um momento de medo, um momento de angústia, um momento de incerteza. Louve ao Senhor. Passe por essa luta louvando ao Senhor. Passe por essa luta, passe por essas angústias, colocando a tua vida diante do Senhor. Agradeça a Ele. Faça como Jó, no momento da luta e da dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa luta é passageira. Eu sei que o Senhor já está preparando os frutos para me entregar. E quando Ele entregar esses frutos, serão tão abundantes que eu vou precisar de ajuda para colher. Como hoje eu e o pastor, a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, né, pastor? Agora não é só mais 2 pessoas. Nós precisamos de ajuda para poder cuidar dessa igreja tão maravilhosa que Ele nos deu. Esse é o bom fruto. Porque no momento da dificuldade, nós oramos, nós jejuamos, nós não desfalecemos. Não desista. Talvez para você, essa luta, já faz tempo, Senhor, eu não tenho mais força,
Senhor, eu já estou orando há tantos anos, Senhor, e o Senhor não me responde. Eu vou desistir. Não desista. Não desista, porque se você desistir, você não vai comer o bom fruto que o Senhor tem para a tua vida. O fruto não nasce da noite para o dia, e ele precisa ser regado. Então regue com oração essa árvore que vai dar frutos tão maravilhosos. Regue com jejum. Regue estando na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e saindo daqui crendo cada vez mais e fortalecendo cada vez mais a sua fé. Regue com as tuas orações. Regue com o seu melhor louvor. Mas não desista, porque o Senhor está mandando dizer para você mais um pouquinho, e você vai ver as bênçãos de Deus e o que eu estou preparando para você. Assim como Ele preparou aqui para essa igreja os melhores frutos, que nós estamos tão felizes. No domingo nós saímos daqui glorificando ao Senhor. O Senhor está preparando para você também. Apenas permaneça firme em oração, em jejum e em clamor ao Senhor. Não desista de clamar. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.